Olá, tudo bem com vocês? Estamos aí com mais um podcast, nosso terceiro episódio. É com muita alegria e expectativa que hoje estou recebendo um casal de pastores abençoados que trouxe aqui para nossa cidade, né, a Lagoinha, que é o pastor Douglas e a pastora Pan. Então, eu estou muito feliz com a presença deles e hoje eu quero dar boas-vindas para vocês. Quero dizer que vocês, assim, estão aí na expectativa de muitas pessoas, me pediram para trazer vocês. E hoje nós queremos aprender um pouquinho com testemunho e com a vida de vocês. Amém. Muito bom estar aqui, a gente é grato a Deus pela tua vida e por essa oportunidade. A gente crê que pessoas que estão nos ouvindo possam ser tocadas e inspiradas por aquilo que a gente vai compartilhar aqui. Amém. Fique aí, porque vocês, eu acredito que vocês vão ser impactados com a vida desses pastores. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Quanto tempo de casado, quanto tempo que vocês estão juntos, filhos. Eu quero que vocês falem um pouquinho disso aí pra gente ir lá, pra depois pra infância. Tá bom. Para eu não cometer erros, é melhor ela falar. Nós estamos juntos, na verdade, 3 anos de namoro e 18 anos de casados, é isso? Você acredita que ela errou? É 17 anos de casado. Olha, eu tô Acabamos pondo de uma a fazer. mais. 17 anos de casado, 20 anos juntos, né? Amém. 20 anos juntos. Meu nome é Pamela, ele é o Douglas e nós temos um filho que é o Benjamin, Amém. que foi um milagre de Deus também na nossa vida, porque a gente não podia ter filhos natural, né? Meu Deus. Olha, nós E vamos aí? chegar aí nesse detalhe, hein? Queremos saber. Quanto tempo que vocês estão em Uberlândia, pastora? 10 meses. 10 meses. Tem 10 meses que a gente chegou aqui nessa cidade. Amém. Cidade muito boa, viu? Muito boa. bom. Se você não conhece Uberlândia... Quando eu cheguei, eu estranhei um pouco, mas agora eu já amo morar aqui. Vocês já são amados, que eu já escuto muito bem. Vamos começar lá desde o início. O que eu gostaria de saber? Eu acho que muita gente em casa tem interesse de saber. Porque muita gente, pastor, começa em um lar cristão. Em um lar que tem uma mãe, um pai que leva para o culto, leva para a igreja, que ora. Mas tem gente que não é nada disso. E eu queria que vocês começassem aí desde a infância. Quando nasceram, como que era a criação, como que eram os pais, como que era o ambiente que vocês dois foram inseridos. Eu não nasci num lar cristão, mas minha mãe se converteu quando a gente ainda era criança. Então ela introduziu a gente na igreja desde criança. Ela frequentava uma comunidade chamada Emanuel e eu lembro da gente ali inserido, querendo se envolver com a questão da música ali dentro da igreja. Eles deixavam a gente pegar um pandeirinho ali e ficar tocando. Então, desde uns 9, 8 anos de idade, a gente já frequenta uma igreja. Então eu fui introduzido muito cedo, né, dentro desse ambiente religioso, espiritual, evangélico, assim. Com então, quantos anos? Uns 8 anos, anos, mais ou menos, a gente já estava bem inserido, assim, dentro da igreja, né? Minha mãe se converteu, batizou, ficou firme e é firme até hoje, diaconiza, mulher de oração. Amém. E você, pastora? Eu não vim também de um lar cristão, né? Na verdade, toda a minha família, por parte de pai e por parte de mãe, eram espíritas e simpatizantes com o catolicismo. Então, meus avós tinham um centro e foi uma infância bem diferente, né? Do que as pessoas costumam ter. Então, eu só fui conhecer Cristo mesmo, eu acreditava em Deus, eu acreditava em Jesus, mas eu não tinha essa vivência. Eu sabia que ele existia. E eu fui ter esse contato mesmo com 18 anos. Com 18. Depois que conheceu uma certa pessoa, né? E aí, poxa vida. Vamos chegar lá, hein? E essa trajetória, vocês tiveram algum problema de pais com vícios? Você não, no caso, que você já tinha uma mãe posicionada. Seu pai também era posicionado? Não. Meu pai foi se converter oficialmente na última semana de vida dele. Vocês tiveram algum problemas com os pais, com vícios, com famílias desestruturadas? Porque eu mesmo já dei meu testemunho aqui, eu fui filha de um alcoólatra. Então, nós presenciamos várias coisas. Tiveram alguma coisa nesse tipo na casa de vocês? Na minha casa, sim, o meu pai também era alcoólatra, ele tinha muito problema com bebida. Hoje ele é um homem maravilhoso, assim, bem diferente de como ele era, né? Eu sou muito grata porque a gente restabeleceu a nossa convivência, que não existia, né, até um certo período. Porque eu fiquei meio revoltada, meio frustrada, né? Meus pais são separados desde que eu tinha uns 7 anos. E desde então minha mãe foi mãe solo e criou nós dois. São dois irmãos. Eu e meu irmão, né?
E o meu pai, infelizmente, naquela época, assim, foi muito problemática a nossa infância. Uhum. Por conta da bebida, né? Coisas quebradas dentro de casa, violência, tudo aquilo. Enfim, minha mãe passou muitas coisas também, traições e tudo mais, até então que ela se separou. Mas ainda ficava nesse vai e volta, enfim. Então a gente veio de um lar muito desestruturado. Uhum. E né, assim, e aí depois, lá pra frente, minha mãe nunca tinha se envolvido com ninguém, ela ficou 10 anos sozinha até que a gente ficasse maior de idade pra ela poder ter a vida dela. É a vida dela. Pastor, e o senhor falou que o senhor converteu com quantos anos? O senhor conheceu Jesus? Eu fui pra igreja, eu tinha 8 anos de idade já, e aí Como que foi essa juventude do senhor de 8 ali até os 18? Como que foi sua vida? Como que foi porque a juventude não é fácil, não, né? Ela é descoberta. Isso aí. Então, é descoberta. Eu falo que eu tenho uma filha missionária. Hoje eu tô colhendo frutos que eu plantei. Amém. Mas é uma juventude que não é brincadeira. Como que foi sua juventude? Como que foi? Ela foi bem diferente do que se espera de um pastor, né? Uhum. Então, mesmo na igreja, a gente foi adolescentes que, de fato, deram trabalho para os nossos líderes, né? Às vezes eu encontro eles e falo, meu Deus, vocês tiveram muita paciência com a gente, né? E graças a Deus por isso. Mas eu de 14 para 15 anos, eu desviei pela primeira vez e eu fui me envolver com o conhecido movimento hip hop, né? E aí, eu queria muito essa coisa da arte, eu tinha essa coisa aflorada em mim, eu desenhava, eu pintava, eu fazia as coisas. E eu tive até uma crise muito grande de conexão com a minha mãe, né? Isso é um testemunho muito forte, eu estava contando para uma pessoa recentemente isso. O diabo, ele trabalha muito para que uma geração não conecte com a outra. Olha isso. Na sua linguagem mesmo. Então, eu não conseguia mais conectar com a minha mãe. Aquilo que ela falava não fazia sentido para mim nenhum. E como eu expressava, ela também não conseguia entender. Talvez até entendia, mas ela não tinha devolutiva. Ela não conseguia acessar meu coração. Então, como é que o diabo destrói famílias hoje? Atrapalhando a comunicação. Você tem um gap geracional entre os pais e os filhos, por exemplo. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando o Espírito viesse, o Espírito de Elias viesse, ele ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que é isso? É uma conexão. A gente percebe que pessoas que estão mergulhadas no Espírito, a conexão muda. Sem conexão não tem transferência. E a minha conexão na adolescência quebrou totalmente com os meus pais, com a minha mãe principalmente, que era quem me ensinava muito sobre o caminho de Deus. Né? A mulher que de fato colocou a nossa casa e a nossa família. Meu irmão lidera em igreja, minha irmã veio comigo para Uberlândia para liderar toda a parte de kids. Hoje toda a família ali serve, minha mãe diaconiza, né? Então, uma mulher de oração, então quebrou essa conexão. Eu me lembro de um fato que é importante conversar, e talvez alguém que está me ouvindo, você está com dificuldade de conectar com a tua mãe, talvez isso aqui possa te inspirar e te ajudar a recuar nisso e a olhar para os seus pais como agentes de que Deus levantou eles para te colocar num caminho, para dizer não para você, não para te destruir, mas esse não, ele coloca um limite para que você não se destrua. Então eu lembro que minha mãe, nessa luta de tentar se conectar comigo, eu não ouvia, eu não conversava, eu revoltava, eu falava que os caras me ouviam, que a minha tribo ali, né, entendia a minha arte, me conectava e tal. Podia de noite. Eu pulava a varanda da minha casa à noite para pichar pela cidade, então eu desviei, né, mesmo. Teve um lado aí da rebeldia. E isso o adolescente por si só, ele tá num período de transição. Ele tá saindo de ser criança para se tornar adulto. Então ele quer o mimo de criança, mas quer a liberdade de adulto. Então isso é um conflito mesmo, é muito hormônio chegando, é a transição. Então aqui, Ocidente, você tem adolescência, o Oriente você não tem adolescência. Lá, passou de 12, 13 anos, você já tem um adulto formado, por isso às vezes você vê ali uma criança para nós segurando um fuzil lá, uma arma lá, que para eles já é um adulto responsável pelos seus atos. E eu me lembro de uma forma que a minha mãe teve de se conectar comigo. Como que foi? Ela pegou um caderno e escreveu no caderno aquilo que ela gostaria de falar para mim e deixou esse caderno na mesa. Na minha cama. E aí, quando eu cheguei de noite, esse caderno tava lá com tudo que ela queria me falar. Ela pôs tudo no caderno. Tudo bonitinho. Ela sentia. Eu peguei o caderno, ela deixou com papel, deixou uma caneta para que eu escrevesse lá. E aí, eu peguei a caneta e escrevi por cima de tudo que ela escreveu um nome bem feio.
escrevi assim, bem grande, e deixei o caderno para ela ver no outro dia pela manhã. Hoje, como pai, hoje como pastor, hoje como alguém que lida com muitas pessoas, eu fico pensando o quanto aquilo talvez trouxe uma fissura no coração da minha mãe, né? E ela insistiu. Ela não desistiu. E se você me permitir, eu Ela preciso dar agora uma minha palavra sogra para as mães que estão nos porreta. ouvindo. Amém. Você que está aqui pastor. e está perdendo a conexão com seus filhos, Amém. não desista. Oh, glória. Ainda que ele não queira te conectar, ainda que ele não Amém. queira te ouvir, ainda que ele não queira falar com você, não desista. Deus te fortaleça agora para você continuar. Você está olhando para alguém que hoje é um pastor, é um líder, é um marido, é um pai, porque uma mãe não desistiu de mim. Amém. Então, que lindo. Depois gente, ela ouvir isso. insistindo naquilo, a gente começou, eu falei assim, então eu vou entrar na sua brincadeira. E a partir dali a gente começou a estabelecer um diálogo e ajudou muito. Ajudou ela a me entender, me ajudou a entendê-la. Então, foi uma estratégia que Deus deu. Eu vejo assim, é a sabedoria, né? Sabedoria de Deus, porque eu nunca ouvi essa história de outras pessoas. Uma mãe que pegou um caderno para tentar se conectar Também com o nunca filho. tinha ouvido. Achei E foi muito poderoso. forte. Né? Então, eu volto para Jesus depois com 16, 17 anos, mas com 22 anos depois, eu saio de novo da igreja e aí é quando eu encontro a Pan. Né? Encontrei a Pan quando eu estava dando aula, dava aula de dança e de grafite numa praia. E aí, chegando para uma balada, ela estava saindo e foi o primeiro contato visual com ela. E aí, ela se apaixonou por mim. Você tinha que ver um desespero, Claro, pulou nos né? meus pés. Foi uma coisa assim. Como é, né? Sei, pastora. Eu quero que a senhora fale um pouquinho também aí dessa trajetória da sua juventude, pastora. Como que foi? Como que foi essa entrega? Como que foi a sua vida na juventude? A minha juventude, ela foi, assim, um pouco conturbada, mas eu nunca me envolvi, eu tinha muito medo. Olha. Eu tinha muito medo de me envolver com droga, eu tinha medo de me envolver com coisas erradas, porque eu via muita gente se envolvendo onde eu morava e tendo problema. Onde a senhora morava? Na época eu morava em São Paulo. São Paulo. Uhum. E São Paulo é enorme, né? Então, assim, a gente estudava bem longe de onde eu morava. Só que eu morava mais pra periferia e eu estudava mais pro centro de São Paulo. Então, a gente via muita coisa, né? Então, eu nunca quis me envolver. Porém, a palavra João 10 vai falar, né? Que o ladrão, ele vem pra matar, roubar e destruir, né? E eu sei que o inimigo, ele já vinha tentando destruir a minha vida, né? Assim como ele fez com alguns parentes meus, assim como ele tenta fazer com a vida do meu pai, com a própria vida da minha mãe, com a vida do meu irmão, né? Era um plano, todo um plano, né? Ele tem esse plano de querer nos destruir. E eu bebia muito, né? Eu acho que era até um reflexo do que eu via, né? Já veio de um pai alcoólatra, né? Exato. Maldição hereditária, é o que eu passei também. E então, assim, eu não me envolvia com droga nem com nada, mas eu saía, eu bebia, né? E só que a minha mãe nunca admitiu, porque a minha mãe tinha muitos traumas por conta disso. Então eu tentava maquiar. Então eu não chegava bêbada em casa, nada, mas eu ficava bêbada na rua, nas festas e tudo mais. Mas eu sempre tentei ter um equilíbrio com tudo. Eu sempre trabalhei, sempre estudei, né? Mas tinha aquilo ali maquiado, escondido, que eu precisava de libertação. Né? Eu era uma pessoa que precisava sentir que era amada. Tudo aquilo que como eu não tive, né, os dois lados na minha adolescência, né, o pai e a mãe para te afirmar também, né, aquela estrutura, aquela base, eu acredito que isso também acabou influenciando, né? Então, mas eu sempre fui uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, então eu sempre fiz muitos amigos, tinha muitos amigos, sempre tive, né? E foi isso. E aí, quando minha mãe mudou, a gente mudou pra praia, saiu de São Paulo, fomos pra praia, e aí foi onde eu conheci o Douglas, né? E foi quando eu comecei a conhecer Jesus. Qual a idade que a senhora tinha? Eu tinha 18. 18, quando e ele? quando eu conheci ele. 23. São 5 anos de diferença. Ele decidiu voltar para a igreja por uma série de coisas que tinham acontecido na vida dele. O pai dele ficou doente, né? Ele viu que a família estava precisando mais dele naquele momento. O Espírito Santo falou com ele. Mesmo ele afastado, o Espírito Santo falou com ele.
E aí, nesse dia que o Espírito Santo falou com ele, ele falou pra mim, olha, eu preciso voltar pra igreja, eu preciso voltar pra Jesus. E aí, eu falei pra ele, pode ir, mas eu não vou com você. Eu creio em Jesus, mas eu não gosto de igreja evangélica. Hoje é uma pastora. E aí, nesse processo, né, pra gente adiantar aqui, que é uma história muito longa, mas quando ele voltou, eu comecei a frequentar. Então, era Barueri, São Paulo, e eu morava em Ilha Comprida. Eram 3 horas de diferença, né? Então, às vezes, eu ia passar o fim de semana lá, e aí eu ia, e aí não demorou muito, né? Porque Jesus já estava me esperando, né? É muito forte. Jesus já estava me esperando. Já tinha um encontro marcado com a sua vida. Já. E depois que a senhora ali aceitou viver aquilo ali, aquele propósito, que eu acredito que foi um encontro genuíno, né? Sim. Pra senhora viver o que a senhora tá vivendo, eu acredito que foi uma entrega muito profunda. Sim. O que mudou? O que aconteceu? O que Jesus falou assim, pastor, não pastora, era a Pamela. Pamela, isso não combina mais, isso não faz parte mais da sua vida, agora muda tudo, porque o dia que eu conheci ele mudou tudo. Eu fui igual o Paulo. Eu bebia, deixei de beber. Eu fumava, eu parei de fumar. Eu mentia, eu parei de mentir. Eu adulterava, eu parei de adulterar. Ele me deu vestes novas. A Karina antes de Jesus é uma, e a Karina há 14 anos é outra. Sim. E como foi isso para a vida da senhora? Então, é engraçado porque muitas pessoas eu escuto, geralmente o testemunho eu vim pra Jesus e a minha vida mudou. Sim, mudou, tipo assim, eu entendi tudo, entendi quem Jesus era, quem eu era e o que eu precisava ser transformada e mudou. Comigo foi muito diferente. Como que foi? Quando eu vim pra Cristo, eu aceitei a Jesus com muito amor no meu coração, eu entendia que muita coisa precisava mudar. Só que foi gradativo, não foi uma coisa rápido, sabe? É que cada um Deus trabalha de uma forma, né? O que João, né? Eu acho que fala em João que fala assim que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi de verdade. Eu ouvi o Senhor falando pra mim, olha, precisa mudar, olha, isso aqui não cabe mais. Então, foi um processo. Só que eu acho que acontece muito quando a gente tá dentro da igreja e pode estar acontecendo com você nesse momento. Nós aceitamos a Jesus, nós nos batizamos e a gente começa a servir na igreja. Mas a gente não dá o tempo pra gente ser tratado antes da gente entrar nesse lugar de servir, porque eu sei que enquanto você serve, você também vai sendo transformado. Mas o problema é quando a gente não dá esse tempo pra realmente se libertar de tudo que precisa ser liberto em nós. E cada pessoa sabe o que precisa ser liberto. Cada um sabe o espinho, né? Exato. Igual o Paulo fala do espinho na carne. Exato. Cada um sabe, Eu né? acho que a gente vai... o que eu quero dizer eu acredito que a gente vai se colocando tanto à frente de fazer tantas coisas, vai fazendo. Quando você vê, você já tá em um monte de coisa. Mas você não olhou pra você. Você tá ajudando fulano, você tá ajudando ciclano, você tá ajudando a igreja a crescer, o evangelho se expandir. Mas você ainda não tratou tudo que você precisava tratar em você. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu vi, eu já estava muito envolvida com muitas coisas e tal. Mas teve um período da nossa vida que as coisas começaram a desmoronar. Porque eu não havia permitido ainda ser curada de coisas muito profundas ou de ser tratada no meu caráter. Que precisava ser tratado. Que precisava antes de você ser cuidar tratado. do outro. Talvez. E aí, nesse período, o Senhor... foi um período, assim, bem complicado. A gente quase se separou. Olha. Né? Tivemos esse período. Isso quanto tempo que vocês estavam juntos, pastora? Já tinha mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Eu tava indo bem, processo. tava tudo indo bem, né? Tudo lindo, a gente... Liderança, tudo ok. Mas, sabe quando as coisas começam a dar errado? Foi dando errado. E aí, enfim... E aí, coisas do meu passado começaram a voltar no meu coração, na minha mente. E ali, eu lembro, quando a gente tava quase separando, eu chorei muito, assim, eu tava tomando banho, chorando. E eu falava assim pro Senhor, Deus, eu não mereço você, eu não mereço nada do que tá acontecendo, né? Daquilo que o Senhor me apresentou, do reino de Jesus. A gente começa a achar que a gente não é digna, não merece, né? Isso, e Cristo falou assim pra mim, hoje você vai conhecer o que é graça.
A graça. Porque você não merece. Mas a graça é imerecida, né? Favor imerecido. Mas existe a graça. E hoje você vai conhecer o que é graça. E quando o Senhor me falou aquilo, eu comecei a entender. Porque o que eu merecia era punição. O que eu merecia era o castigo. O que eu merecia era a nudez. Todas nós, Mas o Senhor me cobriu. Isso. O Senhor me deu uma nova oportunidade, né? Então, a graça veio sobre a minha vida. Aí eu entendi o que era, de fato, esse Jesus mesmo, né? E aí, daí em diante, eu falo que foi aí que eu me converti de verdade. Entendi. Então, muitas vezes, a pessoa acha que, eu vou pra igreja, eu vou aceitar Jesus, eu vou me batizar, e agora a vida nova. É uma vida nova, de fato, né? Muda, mas, para que ela seja verdadeiramente enraizada em Cristo, você precisa olhar para você e falar quais são os pontos de verdade que precisam ser mudados, transformados, eliminados na minha vida. Amém. Aonde eu não consigo sozinha, eu preciso buscar uma ajuda. E essa ajuda é Cristo. E às vezes um irmão, um pastor, porque existe muito aquilo da vergonha. Eu tenho vergonha de falar disso, isso aqui eu vou omitir. De falar dos Foi o que pecados. aconteceu comigo. Isso aqui eu vou omitir, Jesus vai me curar. E aí eu não explanava, eu não falava, eu não, né? E aquilo foi exatamente isso que me fez cair. Entendi. Lá em Tiago, né, pastor? Tiago Isso aí. fala da gente confessar os nossos pecados, né, para os Isso, irmãos. Lógico, pessoas que têm sabedoria. Ore uns pelos Ore um para os outros. Exato. para que sejam curados. E a gente acha que tá tudo bem. Não, agora eu vim pra Jesus, o Senhor vai... vida nova, criatura nova. Não, eu preciso de ajuda nisso aqui. Né? Porque é um processo. Você veio pra Cristo, mas aí o seu caráter vai sendo tratado e moldado, a sua vida também. O que era pecado, a gente vai conduzindo ali, né? Explicando o que é, para que o Senhor possa vir entrar com a verdade dele, né? Com a paz dele, enfim, com o renovo dele. Então, foi isso. Eu acho que é uma coisa que acontece muito nas igrejas. Isso. Né? Porque a pessoa, ela omite por vergonha, ou ela acha que porque ela já se batizou tá tudo bem, e lá não é nem agora. Vai passar 5 anos. Aquilo que não foi tratado, que não foi aberto, né? Que não foi mostrado, lá na frente, você pode tropeçar nisso. Nossa, quanta revelação, hein, gente? Nossa, pastora, sabe as palavras. Pastor, e aí? A sua juventude também foi esse processo, assim, dessas situações? O senhor, quando o senhor saiu da presença aí um tempo, depois voltou quando conheceu a PAN e casou. Como que foi isso aí? Explica um pouquinho pra nós. Eu me desviei essa vez da adolescência e se desviar, né, durou um período. Né? Então, esse primeiro período em que eu me afastei foi quando eu me envolvi mesmo com essa questão do hip hop, aí me envolvi com a questão da pichação, eu fui pego pichando uma vez e fiquei preso, então aquilo me chocou um pouco, e aí eu volto, mas volto muito para aquele ambiente do fazer na igreja. Servir. E não se tornar a igreja. Muitas pessoas são o que fazem, quando elas deixam de fazer, elas não sabem quem são. E talvez eu tô falando com você aqui, Karine, talvez falando com alguém que está em casa, que você é o que você faz. E aí o dia que você deixa de pregar, o dia que você deixa de tocar, o dia que você deixa de cantar, de servir, você fica perdido, porque você se tornou o que você fazia. E Deus te chamou para ser e não fazer. O fazer é consequência do ser. Então, fé precisa manifestar com obras, mas a obra sem fé também é vazia, também é morta. Então eu percebi que a minha relação com o evangelho era do fazer, é porque a vida toda eu estava na igreja. E Deus quer ter uma experiência pessoal. O Deus que se revelou à minha mãe quer se revelar a mim. O Deus que mudou a trajetória e a vida da minha mãe quer se revelar a mim para que mude a minha trajetória, né? Entendi. E é um pouco do que a PAN acabou falando aqui. Falou, olha, às vezes a gente está na igreja ali no ativismo e a gente não permite se tornar o que Deus quer. E talvez alguém está nos ouvindo se perguntando, olha, e como é que eu posso fazer isso? E eu quero dar um conselho para você. Você precisa procurar pessoas que vão de fato te discipular. Pessoas que de fato vão trazer a orientação. Pessoas que você confia para que você possa trazer isso para a mesa.
Não dá para falar para todo mundo, mas também não dá para falar para ninguém, para não falar para ninguém. Para não falar, para não se abrir, né? Então eu percebo muito isso, porque pessoas falaram para pessoas erradas, agora ela não fala para ninguém. Ela se fecha no mundinho e fala, não quero mais me decepcionar, né? O caminho ainda é falar. O caminho ainda é estar na comunidade, o caminho ainda é estar numa igreja. Então, minha adolescência, eu passei essa experiência, né? Meu pai sofreu um acidente gravíssimo na minha adolescência. E foi nessa época que o senhor resolveu voltar, que a sua família toda precisava de você? Então, eu voltei ainda um pouco depois. Ah, tá. Meu pai sofreu um acidente gravíssimo. Ele quebrou as 2 pernas em 3 lugares, Nossa. braço em 3 lugares, maxilar, fratura exposta, tanto dos braços quanto das pernas. Era para ter morrido. Não morreu porque o banco dele, ele estava no passageiro, estava cansado, passou o volante para um amigo. O amigo acabou que cochilou também. Nossa. E como ele estava com o banco deitado, quebrou tudo isso, mas não morreu. Se ele tivesse normal no banco, ele tinha morrido porque o carro entrou embaixo de uma carreta. Então, seu pai é um milagre. Meu pai era um milagre. Mesmo assim, ele só foi se converter na última semana de vida, que não foi aquela do acidente. Meu pai ainda ficou cerca de 9 ou 10 anos assim nessa situação. Então, ele teve debilidades ao andar, então ele ficava em cima de uma cama e tal. Eu costumo dizer para a Pan que eu não tenho o direito de desistir. Porque eu tive uma mãe que viveu inúmeras situações familiares com meu pai, por exemplo, por não ser cristão, por ter algumas realidades até mesmo de traição e tudo. Eu não vi a minha mãe desistir. Olha. E também vi o meu pai na cama, quebrado, montar 2 empresas, se superar, saiu na Rede Globo como superação e tal. Olha. Então, a minha trajetória de vida não me permite desistir. Eu vi uma mãe que não desistiu de mim. Ela deixou esse legado na sua vida, né, pastor? É uma mãe que, assim, legado mesmo. Determinou isso. E eu vi o meu pai parcialmente naquilo que ele viveu ali na cama. No primeiro momento, sim, ficou muito frustrado, foi muito difícil para ele. Mas depois eu vi ele superar aquilo. Olha. Então, administrava uma empresa de cima da cama, chegava com o andadorzinho, deitava em cima da cama e tal. No final da trajetória, contraiu um câncer e na última semana de vida faleceu. Então, pra gente pôr tempo nisso, né? Eu fiquei fora mais ou menos dos 15 até os 17, depois eu volto para a igreja e fico até os 22 e meio, saio e fico quase um ano aí fora dos 23, dos 22 e meio até os 23 e meio, que é quando eu conheci a Pamela, volto para a igreja e tudo mais, porque Deus falou comigo lá na casa dela. Eu entrei no banheiro para lavar o rosto, olhei no espelho e me vi oco, me vi vazio, me vi sem a graça de Deus, sem o Espírito de Deus. E eu me lembrei da oração do salmista, que ele falou: não aparta de mim o teu Espírito. E eu comecei a chorar compulsivamente ali no espelho, dizendo: Senhor, não aparta de mim o Espírito. E ela batendo na porta: o que está acontecendo aí dentro? E aí foi quando eu abri a porta chorando e falei: olha, eu preciso voltar. E ela falou: olha, volta, eu te apoio, mas não espera que eu vá com você. Porque não era a realidade dela, né? Não era o ambiente dela aquele. E aí, como a gente morava distante, quando ela estava na nossa casa nos visitando, ela ia para a igreja com a gente. E nesse processo de ir à igreja, ela um dia que, coincidentemente, era eu quem estava fazendo o apelo, ela veio à frente e aceitou Jesus. Então, com 23 anos, eu volto para Jesus e a partir desses 23 anos, nunca mais me afastei da presença dele. Pelo contrário, eu fui amadurecendo cada vez mais em Cristo. Meu pai morre, então meu pai, a gente descobre o câncer dele em outubro de um ano. No ano seguinte, em abril, o meu pai veio a falecer. Isso foi um choque na minha vida, teve uma mudança mesmo de mentalidade, de comportamento, e isso me amadureceu, me esticou. O desafio de perder o meu pai, eu lembro que ele me chamou perto dele falecer, falou: você é o filho mais velho e é você quem precisa cuidar dos seus irmãos, da sua mãe. Meu irmão não é tão distante de minha idade, meu irmão tem 2 anos a menos que eu. Vocês são 3. Somos 3. 2 homens e sua mãe. Isso aí, eu, meu irmão Leandro e a Maiara. A Maiara. Todos cristãos, todos líderes, todas pessoas que Deus tem levantado mesmo, sabe, como voz no coração de pessoas. Então isso é poderoso que a gente viveu como família mesmo, né? A gente lamenta meu pai não ter visto meu irmão casar, eu casar, os netos, não ter visto aquilo que Deus tem feito na nossa vida a partir daí. Mas a gente vê que, assim, graças a Deus, na última semana de vida,
ele decide se entregar a Jesus. Oh, glória, hein? Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, isso é muito bom para a família, né? Poderoso. Saber a eternidade é o que nós queremos, né? É o que isso. nós oramos para os nossos familiares. É. Agora, vamos começar aí falando, depois desse casamento, né? Dos sonhos, de visões, o que Deus entregou para vocês dois junto como casal. Vamos contar um pouco aí, pastor. Depois que vocês se casaram, começaram aí já... Vocês congregavam em São Paulo ou já era Isso, São Paulo? Uhum. Congregavam, começaram ali congregando. Como que foi esse crescimento? Como que foi isso tudo na vida da igreja? Sim. Eu já era muito ativo na igreja. Quando eu desviei, eu já era ativo na igreja. Já fazia parte do grupo de jovens, já tocava, já tinha banda ali e tal. Já saía para ministrar uma coisa ou outra. E aí, quando eu voltei para a igreja com 23 anos, a gente mergulhou ainda mais intenso. O curioso foi que a Pan... ela recebeu Jesus num ano, batizou naquele ano, no ano seguinte, ela era líder de toda a juventude da igreja já. Por isso que já ficou tão assim, pastor. Era Isso. muita coisa pra senhora foi muito já. intenso, Foi né? muito intenso. Eu lembro de falar pro meu pastor na época, falei assim, cara, você tá doido. Calma, deixa minha Acabou. esposa. Ela nem era ainda, né? A gente tava namorando ainda. Então, quando ele falou assim, olha... Não, a gente já tinha casado. Quando você assumiu o jovem? Só assumi porque a gente já tinha casado. Ah, então foi isso, foi... Casou e já foi assumir. Teve nem capa nem lua de mel. Já vamos assumir já o ministério. E aí foi assim, muito radical, assim, né, na minha cabeça. Falei, puxa, foi muito radical. Até falei, falei, ainda não. Ele falou, não, Deus me mostrou. E de fato, naquele ano, ela, na minha opinião, ela foi a melhor líder que a gente teve ali naquela É porque Deus usa os improváveis, né, pastor? A hora que a gente pensa que a gente não dá conta de nada, que a gente não tem sabedoria, que a gente não tem conhecimento, imagina, ele usa. Tinha outras pessoas lá aptas, né? Mais aptas, mas, né, para esse cargo, vamos dizer assim. Mas o pastor falou, não, Deus me mostrou. E eu sempre fui uma pessoa assim, quer fazer, vamos fazer. Vamos embora, vamos fazer. Quando você entra pra valer. E de fato, assim, eu não me arrependo, assim, de ter assumido. Eu sou muito grata a esse pastor, que ele apostou muito na minha vida, né? Ele foi um pastor, assim, que me acolheu muito nessa minha caminhada. Cuidou de mim, cuidou da gente, né? Então, assim, realmente ele nos ajudou. E pra mim era tudo muito novo. Mas assim, no início, depois quando eu assumi, eu já, né, aí eu estudei mesmo, né, a gente fazia cursos e tudo mais teológicos, então eu já tava inserida mesmo ali no corpo, né. Pra mim foi muito bom porque foi uma nova vida de verdade. Foi uma nova vida pra mim. Era um mundo que eu não conhecia. Imagino. Foi tão intensa, assim. Foi. Eu também, quando eu fiz teologia, nossa, eu tava assim, bem 2 anos de conversão. Aí eu na sala de aula, aquele tanto de pastor, meus colegas, pastores de 30 anos de igreja. Eles você 2 anos de convertido. Não, eu 2 anos. Eu abri a Bíblia, pastor, eu ficava assim, folhinha por folhinha, procurando. E ele já abria assim, Salmos 32, puf! Era assim, pá, abrindo. Aquilo ali eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Será que eu dou conta de acompanhar essa turma? Meu apelido era a caçulinha, a novinha da turma. Sim. E Deus fez grandes coisas. Amém. Deus, assim, ele foi tremendo, ele me ensinou muito nesse curso e Deus tem feito. Eu quero saber quando Deus falou o chamado de vocês. Assim, quando Deus entregou, pastor, que o senhor teve certeza que o senhor nasceu para ser pastor. Como que foi? A gente nunca tem certeza desse trem até que você já tá lá, já foi. Meu Deus, era isso. Na verdade, assim, eu recebi uma palavra com 12 anos de idade. Estava na escola bíblica dominical e um pastor que faleceu já, ele colocou as mãos sobre mim nessa escola bíblica. Eu e meu irmão tinha acabado de fazer uma apresentaçãozinha de música e tal. E ele disse pra minha mãe assim, ele falou assim, olha, irmã, Deus vai usar o teu filho muito, vai usar a voz dele para tocar multidões e as nações. E eu achei que era cantando, né? Eu achei que ia ter uma habilidade de cantar, né, amor? Poxa louvor. vida. Ele canta bem. Aí achei que ia ser esse negócio da música e tal. E hoje, né, olhando para minha trajetória, eu vejo que Deus, na verdade, nos levantou para pregar o evangelho. E então, a partir dali, já começa algo. Já tem uma palavra liberada, já tem uma direção de Deus liberada, de que eu seria usado. Minha mãe sempre orou dizendo que nós éramos como flechas na mão do guerreiro. Então, tinham palavras muito fortes liberadas sobre a nossa vida. Só que o meu processo ministerial
ele inicia desde essa fase da adolescência. Eu sempre amei a igreja. Eu sempre fui muito intenso na igreja, mesmo assim. Virar à noite, o que tiver que fazer, faz. Quanto dinheiro Você tiver sempre que amou pôr. a vida da igreja. Muito, não muito, mas assim, até ao extremo. A gente teve problemas na nossa relação porque eu não sabia dosar isso. Hoje eu coloco prazo, então eu ainda sou muito intenso, mas eu coloco o prazo de iniciar o tempo que eu vou virar algumas noites para poder atingir determinados resultados e quando eu vou parar de fazer isso. Então eu começo e paro, aí fica um período sem, né, olhando ali, normal, chega no horário, vai embora de boa. Aí eu vou chegar nessa parte, que eu quero saber, assim, pastor administrar ser marido, pastor, Isso, pai. Eu quero chegar nisso aí. Sim. Porque a gente ouve muita história, né? Isso, de pastores, famílias de que- casamentos, né, pastor? De mulheres, né, que Sim. queixaram que, né, que tinha um ótimo pastor, mas não tinha um marido. Sim. Né, talvez, eu já ouvi muitas adolescentes, filhas de pastores, né, que falavam assim, meu pastor é ótimo, mas pros outros. Isso. Porque eu não tinha meu pai, Sim. eu tinha um pastor. Sim. E tem toda essa, né, eu acredito que o senhor como pastora, a senhora também como pastora, tem esse entendimento, porque como que ele chama? Benjamin. O Benjamin vai chegar um momento, agora ele tá ainda muito pequeno, mas ele vai querer, né, o pai Douglas, Sim, a mãe claro. Pan, Isso. a hora certeza. da recreação, por mais que ele envolva com a vida da igreja, que eu acredito que vai, sim, que ele é Sim. criado ali, Sim. vai amar a vida da igreja, mas vai ter momentos que ele vai falar, agora eu quero o meu pai. Agora É eu quero a isso. minha mãe, É. né? Eu quero desabafar com meu pai, Sim. não com o pastor Douglas. É. Então, isso é muito importante. E a relação também, o amor de vocês, o romantismo, aquele tempo do pastor poder ter um tempo de qualidade com a senhora, Sim. uma viagem, um passeio. Eu falo, gente, pastor gente tem que ter gosta, férias né? demais. É verdade. Não é, Tem que ter pastor? Eu mesmo. concordo super, pastor, ter É. férias. Porque eu Tem já que ter ouvi umas muito 4 por ano, relato. no mínimo. Eu também tô achando, pastor. Porque eu vejo, gente, pastor, tira uma férias por ano e olha lá e fica toda hora respondendo no WhatsApp os irmãos E a férias tudo. é uma semana, né, as férias. Eu falo, Não é gente, férias, né? não. E quando for, tem que desligar, né, pastor? Deixa aí pros irmãos da igreja. Desligar de vez. Porque quem faz é Jesus, nós não fazemos nada. Nós só somos usados. Mas tem outros irmãos que são usados também, que pode continuar a obra. E que esse é o processo natural mesmo do Né? evangelho, né? Mas agora eu quero chegar aí nesse ministério. Quando foi que o senhor entregou vocês, né, cuidar de uma igreja Lagoinha, Uberlândia, uma igreja, né, que hoje é conhecidíssima, né, tradição. Eu sou apaixonada com a vida do pastor Márcio. Sim. Para mim, ele é uma referência de É homem mesmo. de Deus. Aham. Eu tenho, assim, uma admiração pela vida daquele legado daquele homem. Sim. E eu quero saber como isso tudo aconteceu, que vocês aí hoje estão assumidos aqui na Lagoinha, em Sim. Uberlândia. A gente liderava os jovens da nossa igreja e em 2014 a gente teve um divisor de águas ministerialmente falando que a gente queria entender qual era a chave que algumas pessoas que a gente acompanhava, por exemplo, na América Latina, tinha virado para viver o que eles estavam vivendo. Tinha uma igreja na Argentina, tem ainda, tá lá, chamava Rei dos Reis. A igreja do pastor Cláudio Freidson. É conhecido como a igreja da fila na época que a gente foi, porque ela tinha um culto em cima do outro e não dava para entrar, então as pessoas assim rodeavam o quarteirão. Olha. 2014, em maio, a gente foi para lá, não a Pan. A Pan não foi comigo nessa vez. Foi a primeira viagem internacional que eu fiz. Sem ela, ela ficou só um pouquinho chateada. 2 anos depois, a gente voltou a falar, graças a Deus. Não, tô brincando. E aí, eu fui até lá com um pastor amigo nosso, pastor Josué. Ele falou, a gente tem que ir lá. E lá nós vamos entender qual foi a chave que esses homens viraram para vivenciar o que eles estão vivendo. E quando a gente chegou lá, o primeiro culto que a gente estava lá, a gente tinha uma pessoa de contato lá muito, muito forte dentro da igreja, era um líder lá dentro, então ele nos colocou em contato com pessoas importantes lá dentro, que carregavam aquela essência. Só que quando acabou o culto, uma das pessoas que estavam lá, ele veio e falou, vocês são brasileiros? E a gente falou, sim, nós somos brasileiros. E ele falou, eu tenho uma palavra para vocês. E ele começou a liberar a palavra. Falou, olha, vocês estão caminhando às margens, Deus está chamando vocês para dentro, Deus está chamando vocês para mais fundo. Olha. E tal, saiam das margens, saiam das águas nos joelhos. E aí ele começou a liberar, e ele falou, e eu quero declarar sobre a vida de vocês, a intimidade é a chave, a intimidade é a chave. Ele repetiu por 3 vezes, a intimidade é a chave, recebam. Aí a gente começou a cair, assim. Tem um vídeo da gente caindo, filmando, assim. Quando eu volto,
Eu lembro de sentar na sala com a Pan e começar a compartilhar com isso para ela, assim. E a partir dali, nós dois liderávamos a juventude da nossa igreja. A partir dali, mudou a nossa cabeça. Deus começou a nos colocar algo no nosso coração. Olha. De viver. E aí ela lembrou de um livro que ela tinha lido, que é Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Olha. Que é um livro poderoso, inclusive eu indico para você ler, Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Não conheço, quero conhecer. Maravilhoso. E aí, ela falou, olha, eu tô lendo esse livro, eu acho que faz sentido com isso aqui. A partir dali, a gente começa a estabelecer algo. A gente tinha feito uma conferência chamada Simplesmente Como Jesus. Que era ter a simplicidade de Jesus, a mentalidade simplesmente como Jesus. Olha. Então era viver como Jesus. Então quando eu volto da Argentina, compartilho com a Pan, a gente começa a compartilhar com o nosso time, era tão poderoso aquilo que a gente estava vivendo, que à medida que a gente compartilhava, eles começavam a cair. Olha. Mesmo assim, sentado, no meio da reunião, eles começaram a cair. No poder de Deus, a gente orar, as pessoas caíam. Jovens começaram a vir para a nossa igreja. E a gente começou algo genuíno, queimando mesmo ali por Jesus. E a gente teve uma dificuldade a partir daí. Tudo isso produziu uma dificuldade. E essa dificuldade culminou na gente saindo dessa igreja. E ao sair dessa igreja, não era o que a gente queria, mas era o que Deus queria. Entendi. A gente percebe homens na Bíblia passando por um lugar chamado zona de expulsão. Eles não escolheram sair, mas eles foram retirados daquele ambiente. Você pega o próprio José. José não escolheu sair debaixo da realidade de Jacó. Ele foi expulso dessa realidade. Então você percebe essa expulsão acontecendo. Você pega o próprio Abraão ali, olha, Deus fala para ele, você tem que sair desse lugar. Né? E essa realidade dele de sair, você percebe Deus provocando. Você vai ver Jacó com tudo que passou, tem que sair. Você percebe Moisés lá no Egito, tem que sair. Então você vê essa realidade, essa saída. O próprio Cristo, a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou e vai se fazer homem. Ou seja, deixa a sua habitação original, deixa a sua essência. Então eu digo que o transcendente, o eterno se fez no tempo. O Deus se faz homem. Nossa, forte. Então não tem como. Percebe? O eterno se fez mortal. Então isso é surreal. E a gente viveu esse momento, né? O momento de sair dessa realidade. Vocês ficaram quanto tempo nessa igreja? Eu estava lá quase 17 anos. 17 anos. E a Pan estava 10. E aí foi claro de Deus. Não, foi muito claro, mas foi uma zona, assim, uma expulsão mesmo, sabe? E aí, nesse tempo que a gente falou, meu Deus, tá, mas e agora? O que é pra gente fazer? Porque se não é mais aqui, se não é este lugar que o Senhor tem mais pra gente, né? Pra onde é? Porque ali foi o único lugar que eu conhecia. Né? E aí, nós ficamos... O Senhor falou pra nós que ele ia nos direcionar, ele nos direcionou pra uma igreja, mas ele falou assim pra nós, que a gente não iria exercer nada. Ele iria começar a plantar coisas em nós, cuidar de nós, tratar em nós coisas que iriam germinar lá na frente. Então, não era pra gente fazer nada, sabe? Ir no culto, sentar, ouvir a palavra. E, tipo assim, deixar ele produzindo em nós. E foi o que nós fizemos por 1 ano e meio, né? E em paralelo a isso... nasceu o movimento SCJ. Isso. SCJ, a sigla de Simplesmente Como Jesus. E o que a gente começou a fazer para a igreja de uma forma geral? A gente equipava líderes para poder liderar, mas também entrava nas escolas para poder palestrar. Olha, e essas palestras, pastor? Não era como um evangelismo, porque a gente entrava para ser resposta para a dor daqueles adolescentes. Entendi. Qual era a dor que ele tinha? Uma dor de uma crise existencial, de uma crise emocional, falta de identidade, paternidade e uma série de coisas que eles estavam sendo expostos e pressionados àquilo. Jovens se automutilando, jovens causando e sofrendo bullying, jovens expostos à realidade da droga por influência de amigos e jovens que estavam querendo terminar a sua existência. Essa palestra, a gente fez em
120 120 cidades e 2 estados. Olha. Foram mais de 120 mil pessoas que foram expostas às nossas palestras. Dessas realidades, mais de 500 pessoas nos mandaram mensagem dizendo: eu iria me suicidar e eu não me suicidei. Nossa, olha onde Deus usou Então, vocês. Deus nos levou para uma medida que a gente não Nossa. esperava. O Senhor, ele, quando nós estávamos nesse período dentro da igreja, de ouvir, né? Foi nesse período que dentro não deveríamos exercer, mas fora teríamos que fazer algo. E aí Deus colocou no coração dele isso. E se a gente tivesse preso naquela outra realidade, a gente nunca conseguiria ter Fazer. tempo Exato. para fazer Porque vocês não isso. davam conta de pegar tudo. Você já Não tá muito dava. envolvido na igreja, Não com dava. muita coisa. E a gente sentiu um teto sobre Isso. nós. A gente não Gente. conseguia passar de onde a gente estava ali, naquela igreja. Foi por isso que o Senhor falou, é hora de... Não, agora chega. Agora, já que vocês não vão sair, eu vou tirar vocês, porque não é mais ali. E aí, Olha. teve essa realidade e muitas jovens, adolescentes, né, aceitaram a Jesus. A gente O foi no Douglas- Nordeste. Tudo através das palestras que Isso. vocês ministravam, vocês dois. Não, era mais... Uma Eu equipe. trabalhava, né? Ah, tá. Então, eu trabalhava Alguém tinha que CLT sustentar a casa. certinho. E como ele tinha outros negócios, ele sempre foi empreendedor. Aham. Então, ele conseguia fazer a agenda dele. Entendi. Eu não, eu trabalhava CLT certinho. E Então, sempre que ela podia, quando ela eu estava. podia, Ela estava. tipo, num Isso. sábado, Entendi. ou já ministrar num outro lugar, eu conseguia estar. Mas todos os dias, segunda a sexta, era ele. Era ele. E no Entendi. Nordeste, aí a gente foi fazer missão DT, né? A missão Diante do Trono no Nordeste. E aí lá, sim, ela fazia comigo a escola. Em 3 dias, a gente ganhou 750 adolescentes. Olha. Pra Jesus. Isso com lista, tudo certinho. Não é Nome, só... aceitei. Não, você que aceitou Jesus hoje, você vai pegar aquela fila ali, você vai dar teu nome, teu telefone, a gente vai anotar e a gente derramou lá sobre as igrejas que estavam lá. Então, esse foi um período assim de muito Nossa. estabelecer de Deus. Nossa, Eu vi que Então, o Senhor Deus. estava nos ativando em Isso. algo, Em né? algo. Deus estava nos ativando em algo. E aí, 2016 foi quando a gente saiu. Em 2017 a gente começa esse projeto. Uhum. 2018, Deus ministra a gente sobre algo muito importante, muito específico, Uhum. que foi um processo de perdão sobre tudo aquilo que a gente tinha passado, Uhum. né, nesse processo de saída Uhum. daquela comunidade. Eu fui até o pastor, hoje ele é nosso amigo, graças a Deus, é uma Glória pessoa a importante Deus. para nós, na nossa Uhum. trajetória. E aí, nesse processo de reconciliação e de perdão, Deus nos dá uma direção clara. Eu fui para casa, e aí a gente ali, a Pam foi trabalhar nesse dia, eu estava em casa ali fazendo devocional, orando, e Deus falou claramente no meu coração, Lagoinha. Olha. Era 2018, 2018. Lagoinha. Eu sempre vi algumas coisas da Lagoinha, mas eu nunca me simpatizei, por exemplo, o Missão DT que a gente falou foi 2019. 19. Isso, a gente já Uhum. estava dentro da Lagoinha. Uhum. Eu nunca fui um cara que ouviu Diante do Trono, Uhum. Lagoinha e tal. Que foi Conheci- que cresceu ali naquele ministério, né? Conheci o pastor André Valadão conhecíamos pessoalmente. a família Valadão, mas eu, por exemplo, bem raso. Aham. Eu conheci ele pessoalmente porque a gente já fazia alguns eventos. Então, eu estava num palco e ele também ia cantar, Uhum. mas eu não falei com ele, eu só ouvi, Uhum. né? E aí, Deus falou Lagoinha. Eu falei, eu já estava numa igreja de uma cantora famosa, eu falei, puxa, já bastava essa cantora, agora, Mais um? poxa vida, Ana Paula Valadão, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Aham. E aí, a gente foi até onde era Lagoinha Alphaville, Que é lá em São Paulo. lá em São Paulo, em Uhum. Barueri. A convite de uma amiga nossa. Uma amiga nossa já tinha nos convidado para ir. A gente já Uhum. tinha ido 2 vezes, que era É. quando estava no salão menorzinho. Assim que Só eles que- chegaram em Alphaville, Uhum. Isso. ela nos convidou e falou: vamos lá ver, né? O Só culto que e esse tal. dia eu recebi uma direção de Deus. Foi de Deus. Deus E aí eu Sim. liguei pra Pam e falei, amor, eu vou pra igreja hoje. E ela tinha inglês, ela precisava tinha aula e tal, não conseguia chegar. Ela falou, não tem problema, eu acho que eu não consigo chegar. Aí quando foi mais tarde um pouco, ela ligou e falou, eu vou conseguir ir. Olha. E aí nós fomos juntos. Quando a gente entrou, eles estavam num período de transição. Uhum. Porque a igreja começou numa salinha pequena, dentro de um espaço, Uhum. e tinha o auditório maior, que eles tinham acabado de pegar. Uhum. Então, na salinha pequena que eles estavam,
não podia acontecer o culto porque eles já tinham tirado tudo de lá de dentro. No maior, não poderia acontecer o culto porque eles estavam mexendo para a grande inauguração que seria no sábado. Era uma quinta-feira esse dia. Então, o que eles fizeram? No lounge, pegaram umas cadeiras e até hoje a gente fala assim lá em Alfa. Eu sou da época do culto das cadeiras laranjas. Lá. E aí, eram poucas cadeiras laranja e eu sentei. Eu cheguei, quando a gente chegou, não tinha lugar a não ser na primeira fileira. Aí sentou eu e ela, e a gente sentou na ainda primeira. eram poucas cadeiras, né? Poucas cadeiras tinham. E só tinha esses lugares na frente. Pastor Eduardo estava ministrando, né? Que foi quem nos pastoreou durante muito tempo dentro da Lagoinha. E aí, ele assim, bem simples, ministrando ali com o púlpito. O Boaz estava tocando violão, todo sujo de tinta, porque ele estava mexendo lá e parou o que ele estava mexendo para fazer o louvor. E ele começou a pregar. No meio da pregação, ele falou assim: gente, vocês vão ver o que vai acontecer com a juventude dessa igreja. Tá. E eu me movo muito por essa questão. Na época, me movia muito por essa questão de juventude. De jovens. E tá. Daqui a pouco, no meio da praia, daqui a pouco ele... E você vai ver, Deus vai fazer o sobrenatural na juventude dessa igreja. Aí, beleza, Deus vai fazer. Aí, glória a Deus, eu ligo essa palavra com você. Aí ele falou pela terceira vez, ele falou: irmão, você não tá entendendo. Deus vai fazer algo poderoso com os jovens dessa igreja e eu creio. Aí ele falou direto pra você. Aí eu entendi. Que o recado era pra você. Deus tá falando comigo. E aí, naquele momento, eu comecei a observar a forma com que cada pessoa servia, e aquilo foi me apaixonando. E fazia 2 anos que a gente não se sentia em casa. Em casa. Porque de uma casa a gente teve que sair, da outra era um tempo de permanecer, mas a gente não conectava com a linguagem, com a forma, mas Deus mandou esperar. E aí, naquele dia, a gente foi embora, né, amor? Eu falei: hoje eu me senti em casa. Você se sentiu totalmente conectado. Porque quando as coisas de Deus, a paz, né, pastor, toma conta da gente. Casa. A gente começa a falar assim: aqui é meu lugar, aqui eu me encontro. E o Senhor falou pra nós, né? Aqui, depois, ainda perguntei pra ele assim: o Senhor te falou algo? Ele falou: o Senhor me respondeu. Eu falei: falou comigo também. Nossa, e é bom demais quando vai direto pro casal, né? Pastor, como eu quero ouvir também, porque eu acho muito interessante, porque todo ministério, ele tem os seus desafios. Sim. Ele tem, né, tudo que Deus entrega para nós, que é de paz, né, de tudo, sabedoria dele. Mas tem os desafios. E eu queria, como vocês lidam com isso, com os desafios de ministério, com a igreja? Porque eu falo assim, a igreja é mexer com gente. Gente, dá trabalho. Nós somos gente, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Dá trabalho. É isso aí. Como que o senhor administra isso, pastor? Hoje sua igreja está uma igreja grande, né, que o senhor confiou aqui em Uberlândia, que o Senhor te entregou esse ministério. Eu ouvi um pouquinho ali de fora o senhor me contar o avanço, né? Eu quero até que o senhor fale um pouquinho desse avanço e que o senhor conta como o senhor lidar com essa questão de desafio, vocês dois. Tá. Eu tenho uma forma que eu até transfiro muito para os meninos, que eles me perguntam muito lá, né? Pastor, como é que você lida assim? Porque às vezes você tem que tratar situações difíceis. Como é que eu lido com as situações difíceis? Eu lido com ela de forma leve. Não é porque é difícil que tem que ser pesado. Então, eu trato de forma leve. Primeiro, aquela ovelha não é minha. Ela é do Senhor. Isso. Então, eu não tô lidando com uma coisa minha. Eu tô lidando com uma coisa que não é minha. Quando você vai lidar com uma coisa que é sua, você lida do seu jeito. Quando você vai lidar com a coisa do outro, você lida com como ele gosta. Então, eu sou um mordomo de cada ovelha. Entendi. Ele me confiou. E aí eu posso usar o exemplo dessa xícara e dessa garrafa. Existem pastores que elas vão lidar com as pessoas, eles lidam como a gente vai lidar com uma xícara ou um recipiente aberto, assim. Então eu pego e eu vou sacudir ele, só que se eu sacudir ele aqui, eu vou me molhar. Então aquilo que está nele começa a também estar em mim. A crise que está nele também começa a estar em mim. Aí eu começo a levar isso para dentro da minha casa. Eu começo a levar isso para o meu dia. Aí eu começo a vivenciar o problema dele. Na verdade, eu preciso administrá-lo como nessa garrafa. Tem problema, você precisa ajudá-lo, você precisa ser ponte de conexão para ele, mas tem que entender que ele precisa tirar a tampa, ele precisa derramar isso aos pés do Senhor. Entende? A cura não está em mim, a confissão pode ser dada a mim,
E a direção bíblica vai fazer com que ele vá cada vez mais profundo em Deus. Então, eu administro assim. Ou seja, a água que está dentro, ela não deságua em mim. Amém. Porque eu não tenho solução para essa água. Quem transforma a água em vinho, É o Senhor. isso. Entende? Então, como é que eu lido com as situações difíceis? Dessa forma. Então, eu consigo... Óbvio, tem preocupações, tem dias que a gente está fisicamente mais cansado, Exato. mas eu não posso destratar as pessoas porque eu estou fisicamente cansado, mas eu ter a clareza. O problema não é meu, entende? Quem vai resolver é o Senhor Jesus. Isso, então ali é uma ovelha de Jesus. Então quando senta, Jesus, como é que eu trato? O que eu tenho que fazer? Eu acho que até as pessoas se perdem um pouco nisso, porque, por exemplo, igrejas muito grandes, às vezes a pessoa, o pastor, né, o que tá ali gerindo tudo, ele entra e se ele não tiver cuidado com o coração dele, ele não vai entregar tudo ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente entra na igreja hoje, nós estamos aqui fazem 10 meses, 10 né? meses. Com a igreja. 10 meses e a nossa igreja já é uma igreja, como que falo? Bem fundamentada, né? Sólida. Graças a Deus, assim, nós estamos caminhando para isso, Tá em né? fase ainda de Está em fase construção, adaptação. né? Formação de liderança, Isso. voluntariado, tudo mais, mas existe uma base ali sólida, existe algo concreto, né? E só que quando a gente entra ali, a gente olha, eu não olho e falo assim, nossa, olha, tudo a gente que fez. Olha, o Douglas é o pastor dessa igreja, isso aqui é nosso. Nunca, porque eu não vou chamar essa responsabilidade pra cima de mim, né? Pra cima da minha casa, porque é do Senhor. Nós só estamos ali servindo. Então, aquilo não é nosso. Né? Não só as ovelhas, mas eu digo toda a estrutura. Então, tudo de para o bênção que reino. vier, tudo vem do Senhor, as lutas também para o nós reino. entregamos pro Senhor, isso. é tudo sobre Porque isso. sem ele a gente não consegue vencer, não consegue passar de fase, não dá, Você não vai passa de dar estação. conta. Senão é em cima do meu mérito, entende? Aí é em o cima meu da eu. minha- E o evangelho não tem nada de Nada. eu, né, pastor? Não. O evangelho é nega a si mesmo. Isso. Deixa tudo que é seu, tudo que você não dá conta de nada. E você às vezes vê pastores se perdendo, como a gente tinha conversado ali no meio aqui. Você fala assim, às vezes se perde, né? Porque o pastor, mas não é o pai, é a pastora, mas não é a mãe, Não é a mãe. né? Não é a esposa. E a gente não tem como cuidar de todo mundo, ter o problema de todo mundo pra gente. Então, nós temos que ter liderança e entregar ao Senhor, pedir direção, mas saber que não é a gente, né? Não são nossas... Aquilo lá não pode vir pra dentro da minha casa. Isso. Eu vou auxiliar, eu vou orar, eu vou ajudar, mas eu tenho a minha casa, eu tenho os meus Isso. limites, eu tenho, né? E uma coisa interessante, Karine, é que as pessoas às vezes estabelecem uma postura inalcançável. Eu não quero ser um querubim ungido dentro da igreja, Entendi. entendeu? Eu quero ser gente. Isso é muito forte, pastor, e é muito real e verdadeiro. Eu quero que alguém olhe pra mim e me veja segurando o Benjamin. Eu quero que alguém veja eu de mão dada com a Pan. Alguém Entendeu? que tem acesso ao Senhor. Ver eu que pode descendo do sentar, carro, conversar com o Senhor. pegando a mochilas, coisando. O Benjamin cai, filho, levanta, filho, vamos lá. E tal, corrigindo, trocando uma fralda. Gente. É gente. Então, às vezes as pessoas... E vê a gente ali. Gente, ó, ora por mim aqui. Ora por mim, porque eu também preciso de oração, né? Eu faço. Teve um dia que o pessoal da mídia tava tirando foto. E eu, por incrível que pareça, eu sou tímido. Ai, não parece, pastor. Eu tenho um grau de A timidez. pastora Pan é mais assim, caladinha, parece mais tranquila. Mas o senhor não parece ser mas tímido. ela não é tímida. Eu sou tímido. Olha que engraçado. Mas as pessoas acreditam que é o inverso. Mas eu sou mesmo e ela já passou situações de eu travar. E a última foi final do ano, agora entre 2024 e 2025. Eu travei não sabia. mesmo assim. E agora recente na igreja. O pessoal passou para tirar foto e eu tava pregando e eu olhei direto para a câmera. Quando eu olhei direto para a câmera, eu me perdi no raciocínio e travei. Fiquei parado rindo assim, ó. Mesmo? Aí eles tiraram a foto. Aí eu falei, gente, avisa, né? Eu falei, perdão, irmãos, eu acabei de ter uma crise de timidez aqui. Olha! Né? Eu parei aqui agora porque travou aqui na timidez. Então isso é
é assim, a gente olhar e falar, Deus não nos escolhe pela nossa habilidade. Entende? Entendo. Deus escolhe a gente pelo nosso coração. Coração. Pela nossa disponibilidade, Amém. pelo nosso sim. Certeza que tinha gente melhor do que eu para vir. Amém, pastor. Certeza. Gente, nosso tempo já está quase finalizando. E eu quero que... Olha, para você ver tanto que passa rápido. Eu queria tanto perguntar mais e mais aqui com vocês, que está sendo muito bom. Mas eu creio que com esse testemunho, assim, da vida de vocês, o Senhor vai fazer grandes coisas na vida de muitas pessoas que vão assistir. E eu gostaria que vocês olhassem para a câmera, primeiro o pastor Douglas, depois você, pastora, e deixassem um recado. Qual o seu recado hoje para quem está nos ouvindo, pastor? Para você que está nos ouvindo hoje, eu quero dizer para você, nada do que te limita pode limitar a Deus. A sua limitação não limita a Deus. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, confia. Ele não erra. Amém. Amém. Que lindo, pastor. Agora eu quero a Amém. pastora Pam falar para nós. Eu pra vou eles. falar o versículo que eu falei no início, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É importante você seguir de fato, né, a voz do Senhor, não a voz da circunstância, não a voz do seu coração, a voz dos seus desejos, mas a voz do Senhor, porque é Ele que vai te levar para o lugar de paz, de vida, de alegria, de cura que Ele já proporcionou, já tem preparado para você. Amém, que Amém, lindo, Jesus. linda e forte. Então eu quero já agradecer vocês por esse Amém. tempo precioso, a disponibilidade. Vocês são um casal assim abençoado. Dá pra gente perceber só de conversar, que teve hora que eu segurei pra não se emocionar, que vocês realmente têm vida com Deus, que Amém. realmente vocês vivem o que vocês pregam. E uma das coisas que eu mais admiro em um pastor e uma pastora é pregar aquilo que a gente vive, sabe? Sem hipocrisia, sem fachada, porque todos nós, como o pastor falou, nós somos seres humanos, nós precisamos da glória de Deus, nós precisamos da misericórdia, a graça também, pastor, um dia ela me alcançou e ela transformou a minha vida, a minha visão. Toda a minha conversão, ela foi transformada. Eu tenho 14 anos de conversão, mas tem 4 anos que eu descobri Glória uma a Deus. graça sobrenatural. Glória a E eu Deus. vivo ela intensamente, Amém. porque eu vivo ela porque eu tanto que eu sou amada. Não porque eu amei, ele me amou primeiro. Isso me constrange, Muito bom. isso me faz querer derramar, me faz querer florescer, me Amém. faz querer viver por ele e para ele. Amém. E eu já agradeço vocês de coração, muito obrigada. Deus abençoe vocês e que Deus continue usando a vida de vocês e o ministério de vocês. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Vou dar um recadinho aqui para vocês que me seguem, que está aqui conosco. Nós finalizamos aqui esse podcast abençoado. Eu quero agradecer as minhas patrocinadoras, que é a Stick, a Carol e também a Camila Félix, a Inovare. Gratidão por vocês investirem nesse ministério. Que Deus abençoe vocês. Eu quero também aqui falar de quem está me vestindo, que é a Natália Félix, que é essa roupa linda, a Melissa Carvalho com os acessórios e o salão da Carla, que eu vou deixar aqui o Instagram de todos esses parceiros meus que fazem parte desse podcast. Um beijo grande a todos vocês e até o mês que vem, se Deus me permitir. Amém?